Olá, meus amigos, aqui é Marcos Bittencourt e hoje nós vamos conversar a respeito de um método que eu já comentei inclusive em vídeos anteriores, mas é muito importante para o aprimoramento das nossas atividades. É o chamado método Kaizen, que foi desenvolvido principalmente no Japão, na área industrial. É muito famoso o exemplo da fábrica Toyota. Então, o que acontece nesse caso e por que é interessante para nós melhorarmos em termos de produtividade? O método Kaizen, a própria palavra Kaizen significa mudança para melhor. E nós observamos o seguinte: o ser humano normalmente não gosta de mudanças, ele se assusta com mudanças. E isso fica muito claro quando nós implementamos alguma mudança radical nas nossas vidas. Isso cientificamente é explicado porque no nosso cérebro nós temos um órgão chamado amígdala. Faz parte do nosso cérebro primitivo. E a amígdala normalmente, quando se depara com um aspecto de perigo, normalmente utiliza um mecanismo de fuga, paralisia ou até mesmo luta. Isso antigamente, muito antigamente, quando nós vivíamos na selva, fazia um certo sentido, porque nós tínhamos que reagir rapidamente à presença, por exemplo, de um animal selvagem. Do contrário, nós talvez não sobrevivêssemos àquele encontro. Então, o psicólogo Daniel Goleman fala principalmente da ideia, da expressão, o sequestro da amígdala. Num momento de impacto e de perigo, nós perdemos muitas vezes aquela ideia racional, das atitudes racionais, e nós atuamos instintivamente. Atualmente é pouco provável que você encontre um animal selvagem, mas quando nós implementamos nas nossas vidas alguma mudança radical, isso pode assustar a nossa amígdala e nós acabamos nos sabotando. Por isso que quando você quer fazer uma atividade esportiva, uma mudança radical na sua vida, por exemplo, vou disputar uma maratona, você não pode no primeiro dia já correr 10 quilômetros. Isso vai causar ali realmente um sequestro na amígdala e você pode criar um mecanismo de sabotagem. Por isso o método Kaizen, na minha opinião, ele funciona porque ele parte do seguinte pressuposto: pequenas mudanças, pequenos passos para nós conseguirmos grandes resultados. Essa que é a ideia, para ir consolidando os hábitos, que vai trazer claramente ali resultados grandiosos, seja no aspecto pessoal, seja no aspecto profissional. E isso eu já conversei com vocês em outros vídeos. Por isso lembre-se, quando você dá pequenos passos, pequenas mudanças na sua rotina, isso não vai causar ali o chamado sequestro da amígdala. Você tem que deixar ali a amígdala dormindo, Não assuste a amígdala. E daí você vai conseguir resultados muito mais interessantes do que aqueles que você encontrava anteriormente. Porque acontece o seguinte, até existe um livro muito interessante que eu estou lendo chamado Hábitos Atômicos, de James Clear. E nesse livro, ele normalmente fala que nós devemos buscar um aprimoramento consistente todos os dias de 1%. Porque ao longo do ano você não vai simplesmente melhorar 3 vezes. Quando você tem um hábito positivo, favorável e constante, este 1% na verdade funciona como se fosse juros compostos. Você ao longo de um ano irá melhorar 37 vezes mais. Então lembrem-se, pequenos passos são importantes para nós termos um crescimento consistente. Então, por exemplo, você quer escrever um livro, comece ali pensando uma página por dia, ou comece ali imaginando, se uma página é muito, pelo menos um parágrafo, uma página por dia talvez seja muito, você comece escrevendo um parágrafo, talvez uma única frase. Com o passar do tempo, esse hábito irá se consolidar e ao longo de um ano você terá ali uma obra, um livro, onde você poderá apresentar as suas ideias. Obrigado pela atenção de vocês, sucesso!